Pessoal, muito bom dia a todos. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula de Sociologia, vamos falar um pouquinho da indústria cultural. Tá? Pessoal, antes de começar essa aula, eu só queria fazer um comentário. Eu sei que vocês nesse momento agora devem estar já bastante cansados. Não esqueçam que a gente vai ter aqui no mês de julho, né, no mês que vem, no mês de julho, nós vamos ter aí uma pausa, vamos ter as nossas férias, né, para vocês recarregarem as energias, mas é importante que vocês procurem manter os estudos, as leituras, assistir todas as aulas, porque essa questão do vestibular, porque agora está tudo parado. Isso é verdade, só que as coisas vão ser apenas transferidas, né? Então, vai chegar um momento que nós vamos ter o vestibular da Federal, vai chegar um momento que a gente vai ter o Enem e os outros vestibulares e assim por diante. Então, muita força e muita perseverança, né, porque tudo vai acontecer. A única coisa é que essas situações vão ser adiadas, né? Bom, eu quero começar essa aula de uma maneira um pouquinho diferente, porque ao invés de começar já falando sobre um texto, sobre teorias, eu quero só mostrar essa imagem aqui para vocês, né? Então essa imagem é uma imagem típica aí de uma cidade grande, né? Uma cidade movimentada, como muitas que existem no Brasil e existem no mundo, né? E o que nos chama a atenção aqui dessa imagem, né? A quantidade de pessoas na rua, a quantidade de carros na rua, né? Então, são coisas normais de uma cidade grande. Mas o que tem a ver com a nossa aula de hoje é a questão da propaganda. Então, vocês observem aqui, na imagem aqui mais um pouquinho superior aqui, o que acontece. Se vocês procurarem ali, nessas paredes, nessas fachadas aqui de prédios, ó, vocês não vão encontrar nenhum espaço livre, tá? Por quê? Porque todos os espaços estão preenchidos com propagandas, com informações que tentam, né, fazer com que você absorva, né, essas informações e, de uma certa maneira, compartilhe daquele produto ou daquele serviço, né? E claro, agora é uma especulação, mas eu posso afirmar para vocês, né, com certeza, cada uma dessas propagandas que a gente vê aqui carro, McDonald's, aqui uma outra fast food, né? Tem dezenas de propagandas aqui. Vocês podem saber que cada espaçozinho desse aqui é vendido por alguns milhões de dólares para que essas imagens aqui sejam colocadas aqui, né? Então, isso é que os estudiosos, né, os filósofos, sociólogos, chamaram de indústria cultural, tá? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. É um assunto extremamente importante, ele é cobrado com muita frequência, tanto nos vestibulares normais como no Enem, tá? As disciplinas em que pode aparecer esse assunto é sociologia, em primeiro lugar, obviamente, filosofia também, por conta da introdução que eu vou dar para vocês, e também na questão de história ou numa questão da parte de interpretação de textos, ok? Então, é esse o assunto que a gente vai ver, e para vocês perceberem como não é um assunto abstrato, né? O professor está dando lá um assunto que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei como é que funciona. Ele existe, ele está presente nas grandes cidades, na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? E essa aqui é uma situação de rua, porque tem as situações relativas aos outros meios de comunicação, né? Aqui são outdoors, são outras formas de propaganda. Mas nós temos a questão da televisão, do rádio, da internet, jornais, revistas, etc., que constroem esse mundo, né, que vão tentar impregnar a nossa mente com essas propagandas e essas coisas assim, tá? Bom, então vamos lá, tá? O nosso assunto, então, é indústria cultural. Nós vamos ver aqui, tá, algumas considerações teóricas a respeito desse assunto, tá? Esse termo, indústria cultural, ele foi bolado lá na década de 40, em 1947, por dois sociólogos. Na verdade, eles eram sociólogos / filósofos, tá? Theodor Adorno, tá? E Max Horkheimer, tá?
Aqui eu vou fazer um parênteses, observem que tem um asterisco aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, vou entrar um pouquinho na disciplina do professor Jonas de Filosofia, só para mostrar para vocês rapidamente, não é objeto exatamente dessa aula, mas é uma introdução, vale a pena falar, dessa questão aqui da Escola de Frankfurt. Tá? Então a Escola de Frankfurt foi uma escola que obviamente nasceu na Alemanha, na cidade de Frankfurt, na década de 1920, tá? E foi uma escola crítica, A maioria dos participantes eram grandes intelectuais alemães, tá? E eles basearam os seus estudos, a sua crítica à sociedade, principalmente no início, em concepções marxistas, né? Então, só vamos fazer uma questão cronológica, né? A década de 20 foi no período entre as duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra acabou em 1918 e a Segunda Grande Guerra começou em 1939. Então, a Escola de Frankfurt vai nascer no período entre as duas guerras mundiais, né? E esses filósofos, esses sociólogos, né, eles vão desenvolver um estudo crítico da sociedade. Tá? E esses dois, particularmente, o Adorno e o Horkheimer, que vão se dedicar a esse assunto chamado indústria cultural. Existiram outros participantes dessa Escola de Frankfurt, bastante importantes também, né, que a gente talvez veja em outro momento ou veja em outra disciplina, né? Walter Benjamin também foi um autor importante. Ele estudou as relações, especificamente das relações das obras de arte, da produção artística, como algo que você pode se conscientizar ou desconscientizar, quer dizer, perder a consciência coletiva do bem comum a partir da produção especificamente de obras de arte, né? Tivemos também o Herbert Marcuse. O Marcuse também desenvolveu alguns estudos um pouquinho diferentes. Ele fez um estudo bastante aprofundado da questão do eros, da questão, ele procurou fazer uma relação do desenvolvimento do ser humano baseado em concepções freudianas, de Freud, né, e Marx. Então, ele tentou aliar essas duas concepções e vai colocar, então, que todos os problemas dessa modernidade, né, dessa sociedade moderna que estava nascendo ali no período entre guerras, tinha a ver com as questões lá, né, do id, ego, de Freud e as questões de dominação de Karl Marx, né? E tivemos também um outro estudioso que ainda está vivo, porque é Jürgen Habermas. Tá? O Habermas, que está vivo ainda, pelo menos até essa semana estava, né, eu pesquisei, ele está lá com seus 90 e poucos anos, e ele na verdade, esses que eu citei, né, foram os fundadores da Escola de Frankfurt. O Habermas ele vai aparecer um pouco mais tarde, né, porque era o mais novinho de todos. Então, enquanto essa turma que vai desenvolver essa teoria crítica da sociedade que vai iniciar os estudos da Escola de Frankfurt, enquanto essa turma amadurece, aí nesse contexto vai surgir esse filósofo chamado Jürgen Habermas, né? Então ele vai surgir mais ali a partir da década de 1960, né? Então ali, que daí bastante jovem, os outros já bastante maduros, né? Alguns até vão falecer nesse período já, e o Habermas, então, ele surge ali como um continuador, né? O Habermas ele vai desenvolver também um estudo no que a gente chama de teoria crítica da comunicação, e ele, não vamos entrar aqui no mérito, não por não ser importante, mas não ser objeto da aula, mas ele vai fazer uma crítica à visão justamente de Horkheimer e Adorno, tá? Porque eles vão ser muito críticos, muito críticos em relação a essa questão da comunicação moderna, né, que vai surgir no período entre guerras, né. O Habermas já vai ter uma outra visão em relação a isso e não faz uma crítica tão violenta, muito pelo contrário, né. Ele acha que o processo comunicativo pode, na verdade, melhorar a sociedade, apesar de apresentar também vários defeitos, tá? Então, essa é só para vocês terem uma breve ideia do que foi a Escola de Frankfurt. O que é importante aqui é justamente isso, que a gente saiba que a Escola de Frankfurt foi uma escola que criticava a sociedade
ali das primeiras 3 décadas do século XX e da continuação dessa sociedade. Tá? E aí eles vão desenvolver, então, essa questão do que eles chamavam de indústria cultural. Né? E o que é indústria cultural? Vejam como é um nome forte isso, né? Indústria. Né? Indústria. A palavra indústria, ela nos remete sempre a alguma coisa feita pelo homem, né? E se a gente lembrar lá das questões da Revolução Industrial, é alguma coisa feita, fabricada pelo homem, de maneira massificada, né? De maneira a produzir muito, né? Para que haja um consumo exagerado daquilo. Né? Então, esse jogo de palavras aqui, indústria cultural, na verdade, é justamente para chocar. Né? Por quê? Porque na visão desses autores, a cultura de um povo, de uma sociedade qualquer, ela não deveria jamais ser industrial, né? Ela devia ser espontânea. Tá? Então, é justamente isso que eles vão falar aqui. Né? Esse termo ele veio contrapor o que a gente chama de indústria de massa, ou indústria popular. Né? Ou cultura, né, de massa, ou cultura popular. Então, é uma situação na qual você está deturpando, né, a mente do ser humano a partir dessa produção industrial daquilo que eles chamam de cultura. Tá? Então, nesse sentido, a cultura deixa de ser algo espontâneo, deixa de ser algo relativo à criatividade ou simplesmente aos costumes de um povo e passam a ser produções que vão atender às necessidades capitalistas, vão atender às necessidades do capital. Né? Então, você vai ter aí não a cultura como algo espontâneo, mas sim a cultura como uma mercadoria. Né? Eu preciso vender essa ideia aqui, mas para que eu tenha lucro em relação a isso que eu estou vendendo, eu preciso vender para muita gente. Né? Então, daí, aquela imagem que a gente viu no começo da aula, né? Aquela imagem ali, numa rua movimentada, se não me falha a memória, era Nova York, né? Numa rua movimentada, onde passam milhares de pessoas por dia naquela rua, e todo mundo ali vendo aquelas mensagens, tá? Independente de ser boa ou ruim, né? Mas vendo aquela mensagem. Então, aquilo vai impregnando a cabeça das pessoas, né? Isso que eu vou falar para vocês é verdade, tá? Muitas vezes, conversando com isso, quando eu era mais jovem, meus filhos eram pequenos, né? Conversando com pessoas, colegas meus da minha idade, falando dos filhos pequenos, recém-nascidos e tal. O teu filho já falou papai, mamãe, né? Porque antigamente, né, a criança pequena, as primeiras palavras que uma criança pequena falava, obviamente, era relativa à família, papai, mamãe, mamá, coisas do convívio das pessoas. Daí, dois depoimentos, gente, dois depoimentos. Um pai me falou assim, a minha filhinha já falou, a primeira palavra que ela falou foi Mac. Mac do quê, pessoal? De McDonald's. Então, veja, a criança, por que é a maior rede de fast food do mundo? Por que vende, né, milhões de sanduíches que são, nutritivamente falando, absolutamente duvidosos, né? Por quê? Porque essa criança, quando ela está começando a aprender a falar, ela não vai falar papai, mamãe, papá, mamá, ela vai falar Mac. Por quê? Porque muito provavelmente no caminho que os seus pais pegavam diariamente, ela via aquele cartaz, aquela coisa lá, ou então ficava assistindo alguma coisa na televisão lá e muita propaganda. Então a criança vai incorporando esse conceito, né? E obviamente quando ela chegar numa idade um pouco mais velha lá, né, a idade começa a comer sanduíche, ela vai querer um sanduíche da onde? Do Mac. Do McDonald's. E um outro pai, né, um outro colega meu,
falou, que a primeira palavra que a sua criança falou foi coca. Coca do quê? De Coca-Cola. De Coca-Cola. Então essa criança, lógico que no início da sua vida ela vai tomar o seu mamar, o seu leitinho, tal, mas assim que ela tiver a oportunidade, ela vai lá e vai fazer o quê? Vai consumir, né, aquilo que está impregnado na sua mente, que é a palavra Coca-Cola, né? Então, é isso que Horkheimer e Adorno condenavam nessa indústria cultural, né? Você não considera o valor intrínseco da coisa, mas sim o que ele representa, uma representação, tá? Então é isso que nós temos aqui, né? Então a indústria cultural, ela passou a existir na visão de Adorno, de Horkheimer e Adorno, no sentido de atender o grande público, atender entre aspas, né? Mas de fornecer para o grande público uma grande quantidade, então, de aspectos culturais ligados ao dia a dia das pessoas, tá? Bom, vamos ver alguma coisinha em relação aos meios de comunicação, e essa questão da indústria cultural, né? Então vejam, como eu falei para vocês, a questão da indústria cultural, ela está relacionada a uma produção, né, industrial da cultura, tá? E a visão dessa produção industrial é atender ao grande público no sentido de que você tenha o maior número possível de pessoas, tá, consumindo esses diversos produtos, né? Isso tudo em função de uma lógica capitalista, né? Eu nunca vou ter uma rede de fast food McDonald's que venda 5 sanduíches por dia. Eu tenho que vender 5.000. Tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa para que as pessoas consumam esse produto, né? Consumam esse produto, independente de fazermos uma análise de sua qualidade intrínseca. Tá? Então, o que acontece com isso? Isso vai gerar nas pessoas uma falsa consciência, tá? Eu estou dando o exemplo do McDonald's, tá, pessoal? Porque é uma coisa que todos vocês têm contato e sabem como é que funciona, né? Podia ser qualquer coisa isso, questões muito mais complexas, como as questões ideológicas, as questões de consumo em geral, né? As questões do dia a dia, de consumo de roupa, de calçado, o consumo de livros, o consumo de tudo, né? Mas então o que eu estava falando? Então essa questão, você tem que criar na pessoa, de alguma maneira, aí que entra essa questão da indústria cultural, a consciência de que aquele produto é bom, né? Mesmo aquele produto, seja ele qual for, né? Seja um produto material, um produto imaterial, né? Como a questão, por exemplo, da ideologia, mas você tem que criar na pessoa a impressão, né, que aquele produto é bom, né? Que aquele produto é bom. Mas o que acontece? Como a pessoa está impregnada na sua mente da propaganda daquilo, ele, na verdade, vai ter o que a gente chama de falsa consciência da verdadeira qualidade, da verdadeira utilidade daquele produto. Tá? Modernamente, nos dias de hoje, nós temos uma situação muito comum, muito típica disso, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas trocarem todo ano o seu celular, né? Por quê? Porque a própria indústria, as grandes indústrias de celulares, aí, que são, né, 4 ou 5 que existem no mundo, né, elas vão dar um jeito de tentar mostrar para você que aquele celular que você tem, que você comprou há 8 meses atrás, 9 meses atrás, mas que aquele celular está ultrapassado, né? Aquele celular, por algum motivo, por um serviçozinho insignificante, ou por uma coisinha nova que apareceu no celular que eles vão lançar, torna o teu celular obsoleto. Embora não seja verdade isso, né? Mas aquilo vai impregnar, e isso vai sair em todos os meios de comunicação, né? Todos os meios de comunicação. Você vai receber hoje, né, nos dias de hoje, você vai receber mensagem, a televisão vai fazer propaganda, né? O celular modelo 1459 e tal,
tem isso que o teu, né, que o outro não tinha, tal, ou a câmera da fotografia lá agora tem 14 milhões de pixels lá e a outra só tinha 13 milhões de pixels, então você tem que comprar um celular novo, porque se você não comprar um celular novo, você está ultrapassado, né, a tua vida vai desmoronar, tal. Então, de uma maneira ou outra, eles fazem isso, mas através do que eles fazem isso? Dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, né, recebendo por isso, obviamente, eles vão ser utilizados para que você divulgue todas essas questões da indústria cultural, né? Então é isso que vai acontecer, e vai criar uma falsa consciência, né? Essa falsa consciência, na visão, principalmente de Horkheimer e Adorno, tá? Horkheimer e Adorno, na década de 1947, eles escreveram uma obra que lançaram esse nome, e a partir de 1950 eles vinham com a seguinte afirmação, né? O homem está perdendo a sua capacidade crítica, na visão deles, tá? Os outros né, filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt não concordavam totalmente, mas eles fizeram falar, o homem está perdendo a sua capacidade crítica, né? A razão crítica, foi essas palavras que eles usaram, a razão crítica do homem está morrendo. A razão crítica do homem está morrendo. Por quê? Porque hoje essa indústria cultural, né, ela forma uma falsa consciência das coisas e está produzindo, então, um indivíduo alienado, tá? Um indivíduo alienado, no sentido alienador, tá? E fetichista da cultura. Fetichista, pessoal, é a palavra assim é uma palavra forte, né? Mas é o fetiche aqui no sentido de você ter uma necessidade quase incontrolável de consumir algum tipo de produto, material ou imaterial. Tá? Então é assim, né? Você vai lá na loja e você vai comprar um tênis, né? Se você não comprar um tênis que tem aquele rabinho assim da Nike, né? Você começa a entrar em estado de tremedeira, né? Meu Deus, não tem tênis da Nike. O que eu vou fazer? Não tem tênis da Nike. Mesmo que aquele tênis seja o dobro do preço dos outros, né? Você não tem conhecimento se a qualidade dele é tão superior aos outros, né? Que existem outras marcas ali, né? Mas aquilo cria uma agonia, né? A pessoa começa a ficar agoniada. Não, eu tenho que comprar um tênis da Nike, eu tenho que comprar um tênis da Nike. E se eu não fizer isso, né, eu não vou pertencer a essa sociedade em que eu vivo, né? Então, é nesse sentido que é fetichista, né? Então, vejam, o que acontece com a questão da cultura, de uma maneira geral? A cultura, de uma maneira geral, ela perde o seu caráter mais básico, que a cultura, né, a produção das coisas. Claro que isso houve a evolução, a revolução industrial, né, mas as coisas antigamente eram artesanais, eram únicas, né, e isso tudo se perdeu ao longo da história. Começou vagarosamente com a revolução industrial, e segundo esses autores, a partir do período entre guerras, isso começa a degringolar de maneira violenta no mundo, né? E hoje é assim, né? Hoje, infelizmente, principalmente nas classes que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, né, o consumo, a produção, ela é uniformizada, né? Ela não é criativa, né? Não tem caráter único, expressão de talento e genialidade. Não tem, né? Você não compra uma roupa que você veja ali uma produção que tenha tido originalidade, que seja única. Não compra. Você compra o padrão, né? Aquilo que todo mundo compra. Gente, eu não estou fazendo uma crítica aqui a cada um de nós, porque todos nós vivemos na sociedade de hoje, né? Isso faz parte da sociedade. O que a gente tem que fazer é só perceber se esse é o melhor caminho para a humanidade, né? Se isso, ao longo aí das próximas décadas, vai ser o melhor caminho, essa produção, né, exagerada de tudo, né? Então, né, a indústria cultural vai utilizar os meios de comunicação para atingir o grande público, né? Os meios de comunicação, né, hoje está mudando um pouco. Quando eu falo hoje, nos últimos 10 anos, né, começou lá com os jornais, isso lá há muito tempo atrás.
Depois, no século XIX, final do século XIX, início do século XX, o rádio passou a ser um meio de comunicação extremamente importante, né? Aqui no Brasil nós tivemos um presidente que se utilizou do rádio assim de uma maneira espantosa, né? Para ficar muito tempo no poder e para expor as suas ideias, a sua ideologia e as suas decisões, né? Nós vamos falar dele mais tarde em história. Foi o senhor Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Inclusive existem resquícios da era Vargas até hoje. Você já deve ter ouvido falar naquele programa Hora do Brasil. Hora do Brasil, que existe até hoje, pessoal. Foi criado pelo senhor Getúlio Dornelles Vargas. Tá? Para quê? Para que ele conversasse, chegasse a todos os lares, né? Imagine, chegar a todos os lares, ou a quase todos os lares do Brasil, num país desse tamanho. Como? Chegava através do rádio. Né? E ele, pessoalmente, todo dia, né, criou a Hora do Brasil e ele, pessoalmente, todo dia falava na Hora do Brasil. Hoje não é assim, hoje são programas lá, vários órgãos falam e tal, mas na época dele, é ele que falava com as pessoas, né, diretamente. Mas tudo bem. Então o rádio continua existindo hoje, né, já não tem a mesma penetração e a mesma importância que tinha, principalmente até os anos 60, quando a partir daí surge a televisão, né? A televisão surge ali, dependendo do lugar, né? Mas basicamente ela começa a ser um meio de comunicação de massa a partir da década de 60, continua sendo, embora hoje já tenha uma concorrente poderosíssima que é a internet, né? E também temos, durante todo o século XX, e continua hoje, só que de uma maneira um pouquinho diferente, a questão da indústria cinematográfica, né? A questão da indústria cinematográfica também existe uma crítica desses autores e autores mais modernos, falando da questão hoje dos filmes que são feitos principalmente em Hollywood, né? Que são filmes que têm que atender primeiro o mercado, né? Depois se discute a qualidade do filme. Então, por isso que aqueles cinéfalos, aqueles apaixonados por cinema, consideram que as grandes obras, os grandes filmes que foram feitos todos antes lá da década de 60, filmes mais antigos, em que essa indústria, vejam o nome, indústria cinematográfica, era mais criativa, era mais proativa, em que hoje os filmes, né, embora a audiência seja muito maior do que era antes, né, mas eles são filmes comerciais, né? Então você tem que agradar ao capital, ele tem que dar lucro, né? Primeiro ponto, quanto vai dar de lucro esse filme? Vai dar tanto, então vamos fazer. Daí depois se pensa lá na qualidade intrínseca desse filme, né? Então são essas situações. E atualmente nós temos a questão aqui da internet, né? Que é o grande meio de comunicação atual, né? Rivalizando hoje com a televisão e todos os outros meios de comunicação. Para a minha concepção, é uma situação muito triste, porque eu ainda gosto muito de ler jornal e revistas, e vocês sabem que isso está acabando, né? O jornal impresso, a revista impressa, hoje, ela está assim... são apenas alguns meios de comunicação que produzem mais, mas a maioria desses meios de comunicação, o papel impresso, ele está acabando, né? E para mim isso é muito triste, eu sei que eu sou das antigas, não considero, né? Mas infelizmente está acontecendo, né? Por quê? Porque hoje a internet está dominando tudo isso aí, tá? E para terminar, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho apenas, porque isso é um assunto também bastante complexo, né? A questão da mídia, cultura e política, né? Política. Então, essa questão da política aqui, isso aqui, obviamente, nós vamos ter que discutir esse assunto no segundo semestre, né, novamente, né? Inclusive, vocês sabem que agora vai ter uma CPI das fake news aí, vão, né, investigar o que está acontecendo, né? Por quê? Porque politicamente, hoje, o mundo está sendo
de uma certa maneira, influenciado, e o grande problema não é só ser influenciado, porque todos os meios de comunicação, de uma maneira ou outra, influenciavam a concepção política do indivíduo. Mas o problema é que hoje as notícias elas se misturam entre notícias verdadeiras e notícias falsas, né? Não estou falando de Brasil, pessoal, estou falando do mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Não vamos imaginar, né, que só o Brasil é uma ilha da maldade e que o resto do mundo é perfeito. Não é. Isso acontece no mundo inteiro, né, nos países super desenvolvidos, países mais pobres que o Brasil, mais ricos que o Brasil, né, com sociedades mais cultas, menos cultas, né, no mundo inteiro. Mas o problema é esse, né, a questão das notícias, elas têm que estar impregnando a nossa mente. E existe um grande problema que é isso, né? As pessoas, né, com má fé, né, visando convencer a pessoa da sua ideia, plantam nesses meios de comunicação mais modernos, que são muito mais fáceis de fazer, né? Imagina, antes você imprimia no jornal, ficava registrado. Hoje você lança na internet as coisas, né? E aí muitas delas não são verdadeiras, né? Então a gente vai ter aqui uma situação onde as pessoas são influenciadas severamente, né? E são cooptadas severamente nas questões políticas, tá? Isso, vamos voltar a essa discussão, até por conta de ver o que vai acontecer em termos de Brasil, né, e de mundo também, mas de Brasil principalmente, com esses desdobramentos aí que vão acontecer ao longo do ano. Então, a gente vai ter que, de uma maneira ou de outra, falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Tá? Aqui, vocês têm lá na apostila hoje, na apostila de vocês, uma parte dos estudiosos, a gente sabe que todo governo é formado por 3 grandes poderes, né? Poderes legalmente constituídos, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Isso, né, muito tempo atrás, lá com os iluministas, foi determinado, tal. E alguns estudiosos colocam hoje que não de maneira institucional, mas de maneira informal, mas poderosa, né, a mídia em geral hoje se tornou como se fosse um quarto poder, né, das instituições republicanas e políticas, né? Embora ela não seja oficialmente considerada, muitos estudiosos hoje consideram que a mídia é um quarto poder e que tem uma força assim tão grande quanto os outros poderes, ou às vezes até mais que esses outros poderes legalmente constituídos, né? Então, consideram a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, como o quarto poder. E o material de vocês cita a questão aqui do impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Nós vamos ver em história isso lá no final do ano, né, porque vai ser já próximo dos dias de hoje, né, mas só para adiantar para vocês, né, o Fernando Collor de Mello ele foi eleito pelo povo, tal, como presidente do Brasil, e começou a cair em desgraça e depois acabou sofrendo impeachment em 1992, justamente por denúncias feitas por revistas, tá? Por revistas, tá? Então ele começou primeiro, foi uma reportagem que saiu na revista Veja, né, e posteriormente, depois, na sequência, veio uma outra reportagem maior ainda, né, de depoimentos e coisas, pasmem vocês, do irmão dele, do Pedro Collor, mas isso a gente vai falar com calma quando chegar na aula específica, né, e o irmão dele vai dar um depoimento contando todas as, sei lá, né, o que eles chamavam das falcatruas do irmão dele e tal. E aí, então, resolve-se, os deputados, então, votam para instaurar um processo de impeachment contra o Fernando Collor. Então, tudo isso começa justamente a partir de denúncias vindo da grande mídia, tá? Que é o que eles consideram aqui, então, de quarto poder, né? Quarto poder aqui. Pessoal, então, isso, a aula é uma aula importante, a gente tem que ter bastante consciência a respeito dessas considerações, né? Principalmente refletir bastante sobre elas, procurar sempre se informar muito de tudo aquilo que nos chega através das mídias, né? E procurar
procurar, na medida do possível também, nessa questão da cultura, do consumo e tal, ter consciência, né, do que realmente é melhor, não só para mim naquele momento, mas para o futuro, nas próximas gerações, para o futuro do planeta e assim por diante. O futuro do planeta que eu estou falando por conta das questões ambientais, né? Porque quando um dos grandes problemas ambientais, isso é a questão industrial, a produção. Né? Você produz muito mais do que precisa, você gasta energia, matéria-prima, muito mais do que precisa. Né? E aí vem a grande pergunta, será que o planeta vai aguentar? Ou a pergunta talvez tenha que ser outra, não é? Será que o planeta vai aguentar? A pergunta tem que ser cruel. Até quando o planeta vai aguentar? Esse é o problema. Até quando? Porque uma hora não vai aguentar. Se continuar a situação do jeito que ela começou a evoluir a partir da década de 80, 1980, a pergunta não é se o planeta vai aguentar, é até quando ele vai aguentar esse modo de vida, né, que o mundo tem hoje e da maneira que a gente se comporta nesse mundo, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, um beijo a todos vocês.